noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Nós, após uma pausa que não tivemos condições de apresentar a nossa live do Pauta Livre, lá no dia 17, na quarta-feira, em razão do temporal que assolou a nossa região. Além de não termos água, luz, internet, nem ligações telefônicas, não tivemos nem condições de avisar aos nossos amigos. E muitos nos questionavam, não vai ter o Pauta Livre? E eu fico contente com isso. Quer dizer que vocês colocam na agenda que todas segundas, quartas e sextas, às 21 às 22 horas, é a programação ideal. Pauta Livre, todas segundas, quartas e sextas. Mas hoje sim, é sexta-feira, venham dizer, aquele sextou conosco. Estávamos ansiosos, embora que a energia elétrica e a água já tenha vindo aqui na nossa região, muitas outras ainda não aconteceram. Basta dizer que as pessoas estão apavoradas, principalmente em Porto Alegre, grandes protestos, causando grandes transtornos a todas as pessoas. O que, na real, não é uma boa política, mas dizem eles que é para chamar a atenção das empresas que não dão atenção e nem respondiam a eles. Tudo isso está acontecendo aqui. Por exemplo, hoje também, plena manhã do dia, num bairro conturbado, no Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre, duas mulheres, num lugar onde é considerado uma boca de fumo, inclusive com todos os indícios do tráfico de drogas, foram executados por 4 homens num carro, todos eles com coletes à prova de bala e com pistolas Bersa, pistolas de um nível bem superior do que se vê as que se compra no mercado. Mas uma rápida atuação da Brigada Militar, a quem eu parabenizo, esses 4 homens foram presos e não ofereceram resistência. Por quê? Todos com vários antecedentes criminais, homicídio doloso inclusive, estavam todos na rua. Eles sabem que, caindo lá no presídio, a justiça é benevolente com eles e com certeza será mais uma vez. E a polícia, em nome da Brigada Militar, enxugando gelo. Mas eles não foram para o confronto. Eles sabem que seria cemitério. E a Brigada Militar aqui não dá moleza, basta dizer que estamos bem distante da criminalidade que acontece lá em outros estados do nosso Brasil. A região sul é bem mais dura nesse sentido. Basta dizer que o governador Eduardo Leite usa esses subterfúgios para fazer propaganda, que tivemos um decréscimo em todos os números, em todas as áreas da criminalidade. Só ele esquece que o homem não é valorizado. É o fardamento novo, principalmente para a Brigada Militar, armamento novo, coletes novos, viaturas de última geração, mas o homem, o incentivo, nada. Esse é o governo Eduardo Leite. E agora, depois que ele veio das férias, ficou matutando, descansando, houve uma interrupção para ir lá naquele encontro com o Lula dos protestos, ou para enaltecer a democracia lá do 8 de janeiro, aí ele veio com força total e já fez uma medida, aí um projeto que com certeza sempre a Assembleia Legislativa aprova tudo o que ele faz para redução de gastos e com isto ele ameniza ou já coloca uma pausa na possível pressão dos funcionários públicos por reajustes nesse ano. Basta dizer que ele prometeu e não conversou com os delegados de polícia. Por isso que a ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia, determinou que os delegados da Polícia Civil não devam dar explicações ou nem para a imprensa, embora que continue atuando com todos aqueles números, com toda aquela força que é inerente da nossa polícia gaúcha. Claro que o braço da Brigada Militar não está nesse contexto. Eles dão informações. Mas no lado da Polícia Civil, só quem dá informações
algumas entrevistas para a imprensa, é o chefe de polícia, o delegado Sodré. Mas assim mesmo, quem não participa da ação, que não é o titular da ação em si, do combate à criminalidade, nunca vai deixar a população ou até a imprensa satisfeita com as informações dos fatos. Mas é assim que está a nossa segurança pública. O governador Eduardo Leite, não esqueça que ele é candidato para 2026 e já está no palanque. Mas eu acredito que ao funcionário público, a não ser alguns poucos que são beneficiados, eu acho que os outros, com certeza, PSDB não. Mas é isso aí que ele pede e está fazendo muito esforço e já está indo ao palanque, inclusive todo o evento a nível nacional ele não perde em hipótese alguma. Também em Porto Alegre, uma das avenidas que foi citada pela imprensa, a Avenida Padre Cacique, na zona sul de Porto Alegre. Também é conhecido como a Faixa Preta, também zona sul, que é os bairros mais afetados, também estão protestando contra a falta de luz e de água em muitos lugares. Eles estão fazendo um esforço imenso. É que, diante dessa catástrofe, não tem como preparar uma estrutura para o que está acontecendo. Basta dizer que a informação que, mesmo com uma força-tarefa, a CE nas ruas aumenta o número de clientes sem luz aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também vereadores aproveitam e criticam a politicagem da CPI, da CEE Equatorial. Nesta hora, os políticos aproveitam para tecer críticas, mas não é muito fácil de contornar uma situação dessas. Também nós anotamos alguma coisa, que o decreto que eu falei do governador Eduardo Leite, ele, até anotei o nome, ele é para contenção de despesas do Rio Grande do Sul. Ele editou esse decreto lá no 16 de janeiro, na terça-feira. É o 57432. É o governador Eduardo Leite sendo governador Eduardo Leite. Para as pessoas, às vezes, ele se mostra tendo feito uma boa gestão e que está fazendo, bastante que ele foi reeleito, mas nada disso. Ao funcionário público, ao homem, ele massacra e demais. Em Brasília, um imóvel funcional está em reforma. Sabe quanto custará essa reforma? 950 mil. Sabe quem será o futuro morador desse imóvel? Segundo a imprensa, é o desembargador Benedito Gonçalves, aquele que foi lá no TSE, ele foi o relator da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Aquela frase do militarismo, missão dada, missão cumprida, que é muito criticado na imprensa. Ele é que vai morar nessa residência. Imagina você fazendo essa reforma na sua residência. Mas não, essa residência, ela é com erário público, tanto faz como tanto fez. Eles aproveitam e bastante o cargo, ajuda e muito. A Noruega também está enfrentando a maior nevasca dos últimos 37 anos. Sabe qual é a temperatura? 50 graus negativos. Basta dizer que chega a mostrar cervos e raposas congeladas. Nem os animais acostumados com essa temperatura estarem expostos a nevascas não conseguiram suportar a essa temperatura tão extrema negativa. O ex-presidente Jair Bolsonaro também está recorrendo a uma multa de 90 mil junto ao TSE, porque ele, quando candidato, ele disse que o presidente Lula pensava em legalizar o aborto. Naquela época eles diziam que não, mas aí vocês estão vendo, o fato está consagrado. Ele está fazendo um esforço imenso e ainda nessa gestão, com certeza deve legalizar o aborto. Mas dizer que até o Supremo está envolvido nesse caso. Não há razão para ter
essa multa. Por isso que eu acredito que, se não houver política no meio, a justiça com certeza deverá conceder a anulação dessa multa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o Japão, uma evolução na ciência, se tornou agora o 5º país a ir à Lua. Parabéns ao Japão, mas nós temos que cuidar muito aqui do nosso planeta Terra, que temos muito a fazer ainda, pouco se sabe. Também aquele que, embora que já seja recomendado um monte de vezes para que ele seja tratado fora da prisão e tudo, o ex-presidente do PTB, o Roberto Jefferson, agora ele é acusado de ser um dos influenciadores lá nos atos de 8 de janeiro. A esquerda tem um horror dele. Um repórter na Pampa hoje à tarde disse que ele é a figura mais desprezível da política, mas esse repórter é defensor ferrenho da esquerda, inclusive da política do Fernando Haddad, e dizendo que a Marina Silva está fazendo uma boa política, mas que isso vai ser a longo prazo, há 1 ou 2 anos. Quando era o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não tinham essa complacência. É o que eles estão fazendo desse jeito. Mas falando no Fernando Haddad, ele diz que deve retirar a medida provisória da reoneração da folha salarial. Esse é um jogo político. Eles contrariaram a legislação, contrariaram o Congresso, que é quem tem que legislar nesse sentido, e colocaram uma medida provisória. O que acontece agora? Depois dele ter conversado com o Rodrigo Pacheco, aí se faz de bonzinho e retira esta medida provisória do governo. Tudo é um jogo político, mas ele engana aos incautos. Vocês que estão assistindo ao Pauta Livre têm conhecimento real do que é a nossa política, que está cada vez mais difícil de entender. Se você não estiver inserido, com certeza não vai entender. Também a Ucrânia explodiu com ataques de drones um oleoduto numa cidade vizinha ali à Ucrânia, mas uma cidade russa. A Rússia não esperava isso. A Rússia pensou que só estaria atacando cidades russas, como está bombardeando permanentemente, inclusive matando crianças lá em Kiev e em outras cidades da Ucrânia. Mas quando sofre no território deles, eles não gostam e eles vão com força total. Aquela cantora que nunca gostou do ex-presidente Jair Bolsonaro e lutava para que esse novo governo fosse eleito por causa da reativação da Lei Rouanet, mas ela é muito inteligente. Para boba ela não serve. Sabe quem é ela? Daniela Mercury. Ela vai desfilar pela primeira vez no Rio de Janeiro, para comemorar também os seus 40 anos de carreira. Será no bloco Chá da Alice, e ela espera um público de 50 mil pessoas. Por que ela não vai lá no seu reduto, no Nordeste? Lá ela é cancelada, basta dizer que ela suspendeu shows lá, embora ela seja de lá. Mas ela vai no Rio, que o Rio tudo é festa. Basta dizer que vocês veem agora as praias, o turista fica desnorteado. O carioca, infelizmente, já está acostumado com a violência, com aqueles arrastões. E aí a Daniela Mercury acha por bem se apresentar no Rio de Janeiro. No Nordeste seria muito ruim. Também o Aldo Rebelo, ele diz que não apoia de jeito nenhum o Boulos, que segundo o PT pensa em colocá-lo como candidato a prefeito de São Paulo. E ele diz que não, que ele, embora ele seja da esquerda, ele é de uma esquerda diferente. Com ele não tem essa questão de discriminar cor ou rico contra pobre, não. Embora que ele seja esquerdista, ele se diz muito honesto e muito coerente. Ele já foi ministro em outras gestões, inclusive da Dilma. E é por isso, lá na gestão da Dilma, que ele diz que não apoiaria Boulos de jeito nenhum para a Prefeitura de São Paulo. Porto Alegre, também agora, já foi dito, e a gente já sabia, que é a cesta básica mais cara do Brasil. Inclusive, a inflação de Porto Alegre cresceu
Mas é que o IBGE dá a nível nacional e engana as pessoas. Só diz que está caindo o desemprego, que a inflação está menor, mas isto tudo é balela. É para dar incentivo na política do governo. E o que acontece? O povo se ilude e pensa nisso. Vejam o que pode ser comprado com esse salário que foi dado, aquele reajuste irrisório. E a inflação está lá em cima. Também um estudo diz que houve, vejam só, ainda falando disso, diz que houve queda no diesel. E já o gás de cozinha, ele disse assim, não disse isso aí, é um estudo. Em 71 municípios, bateu o recorde, em média R$ 113. Mas eu acredito que aqui na minha região já esteja esse preço. E um estudo diz que em 71 municípios, que dê então a baixa da inflação, quando aquele que quase todas, 90% dos lares usa o gás de cozinha. A lenha, muitos poucos usam, mais por lazer, ou às vezes como lareira, me desculpe. Mas é isso aí. E eles dizem que a inflação está diminuindo. Porto Alegre, também aqui, eu ia falar sobre o crime que houve na Zona Norte, mas vamos deixar para lá. Também hoje a polícia prendeu 5 homens que era uma quadrilha formada que roubava carros, principalmente na Zona Norte de Porto Alegre. E aqui está um caso grave para a saúde que o pessoal está ignorando. Está aumentando cada vez mais os casos de dengue. E o estado que tem a maior incidência é o nosso Rio Grande do Sul. Basta dizer que só no ano passado, mais de 1.000 pessoas morreram no país por dengue. E a vacina da dengue, por enquanto, nós temos simplesmente para 1% da população. Se fosse no governo anterior, o que eles falariam? E a dengue está matando e a dengue mata. Então, naquela faixa etária que disseram que é a maior propensa à dengue, as vacinas que tem hoje adquiridas pelo governo dá somente 1% desse público-alvo. E o pessoal aplaude e bate palma. Hoje foi decretada a prisão de uma daquelas professoras de uma creche lá de Caxias do Sul, fato que aconteceu, houveram gravações e denúncias na polícia em dezembro. Tem mais funcionárias da creche que abrigavam as crianças, mas a professora foi decretada a prisão no dia de hoje pela justiça, embora que os fatos tenham acontecido bem antes. Também 75 mil maços de cigarros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal hoje numa van na cidade de Osório. Ela foi atacada, interceptada pela polícia porque estava com vidros fumê bem escuros, e a perspicácia dos policiais realmente surtiu efeito. Foi no dia de hoje, no nosso litoral norte. Também o chefe da OTAN, ele diz que estamos preparados para um conflito com a Rússia. Basta dizer que o exercício militar que está sendo feito pela OTAN é o maior depois da Guerra Fria. Também em Porto Alegre, no nosso Rio Grande, restaurantes e a região metropolitana contabilizam até R$ 300 mil de prejuízo por falta de energia elétrica. Aquele Enem dos concursos, ele tem mais de 100 mil inscritos no primeiro dia. Uma tragédia também aconteceu, lamentável e triste, lá no Rio de Janeiro, que bebês gêmeos morreram afogados numa piscina. Isto tudo que envolve criança nos traz uma tristeza muito grande. Também no Brasil, mais de 17 milhões de hectares já foram queimados em 2023 no país. E eles disseram que estava tudo bem, que o clima estava tranquilo e tudo sob controle. Também
teremos muito mais notícia do que nós estamos dando agora. Por exemplo, que a Prefeitura de Porto Alegre está priorizando os caminhões-pipas para hospitais e unidades de saúde que ainda estão destruídos em razão daquele vendaval quase que inédito aqui no nosso Rio Grande. Pelo menos eu moro há mais de 40 anos aqui em Gravataí e nunca havia visto um temporal com essa intensidade. Basta dizer que as minhas placas de energia solar se foram para o espaço. Tive perda total. Por sorte, se a companhia de seguro não se mancar, eu tenho seguro. Também, aqui em Porto Alegre, já foi anunciado que a descida da Borges de Medeiros, para quem conhece, já marca a largada do Carnaval de 2024. Agora, o governo federal já reconheceu situação de emergência em Porto Alegre após o forte temporal. Lula está mudando a sua estratégia na política. Agora ele diz que é preciso agradecer a atuação do Exército em algumas regiões do país. Para quem mora em Porto Alegre, novos valores da área azul entrarão em vigor já nesta segunda-feira. Se você normalmente estaciona em área azul, se informe para saber qual foi o reajuste. Claro que agora foi dito também que a inflação, confirmando para o consumidor, aumentou em Porto Alegre. Também na política, Brasília e a China assinaram um acordo para ampliar para 10 anos o prazo de visto entre os países. E com isso terminamos o nosso preâmbulo. Mas aí sim, vamos ao vivo conversar com nossos amigos que estão conosco. E lembrando, final de semana muito chuvoso. E é para lá que nós vamos. Estúdio 1, Estúdio 2 da nossa emissora. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos
agradecido. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo falando com vocês. 25 graus a temperatura aqui na nossa região. É um pós-vendaval terrível nessa semana e que nada está funcionando em condições plenas, pelo menos aqui no nosso Rio Grande. O nosso amigo, o João Batista, lá de Arujá, São Paulo, também São Paulo está com muitas inundações. Não é muito diferente do nosso Rio Grande. Nós tivemos várias catástrofes, árvores caindo, principalmente Porto Alegre, que é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. E com isso nós sofremos muitos transtornos. O pessoal até que se queixa, critica aqui a Equatorial, que é a empresa que assumiu a energia elétrica, mas não há como. Não tem possibilidade de ter as equipes estão trabalhando noite e dia, até uma injustiça tecer críticas a eles, da CE Equatorial, também dos bombeiros, todos estão atuando, prefeitura, defesa civil. Uma catástrofe dessa natureza, as pessoas que criticam tiram proveito disso. Eu até fiquei preocupado após o temporal. Houve uma oscilação natural da internet, basta dizer que muitos lugares ainda não tem uma internet a pleno vapor, como água e luz ainda não está a pleno vapor, mas nós temos a possibilidade e a felicidade de conseguir estar numa situação tranquila. A minha preocupação maior é os nossos espectadores, que hoje não estão comparecendo muito conosco, inclusive o meu irmão, o Coronel Severo, lá na Belém-Bé, não interagiu conosco. Também lá do litoral, vou falar do litoral norte, nosso amigo Betão não é assim, levanta cedo, lá em Marisul, mas o Alberi Nascimento Cardoso, lá em Mariluz, não entrou conosco, inclusive, eu acho que é porque o Grêmio, no Sub-20, foi eliminado, foi goleado pelo Atlético Paranaense, e agora só tem 4 times que vão persistir na Copinha. Além de comentar, o Alexandre Marques também, que é o nosso expert na área do esporte, nada comentou, que nesse final de semana começamos o nosso gauchão. Claro que não serve de termômetro para disputar o brasileiro. Agora o Sub-20 foi uma amostra. O nível técnico do nosso Rio Grande está muito abaixo dos demais. Basta dizer que a nossa esperança foi depositada no Grêmio e já foi eliminado, como já havia sido eliminado anteriormente o Internacional, o Juventude, o São José, todos eles já haviam saído fora, o Inter, então, e é por isso que nós estávamos depositando com todas as fichas no Grêmio, mas infelizmente não deu para representar bem o nosso Rio Grande. Assim é o futebol e nós temos que evoluir, não podemos desistir de maneira alguma. Amanhã nós teremos o nosso vaziano, do nosso amador, principalmente lá em Viamão e na Alvorada, nós teremos a competição a Copinha de Verão, a 7ª Copa de Verão, que é organizada pelo Centro Esportivo e Recreativo da Vila Elza de Viamão. Agora sim, vou dar um toque lá no Estúdio 1, vou dar uma passadinha, só para responder o Alexandre Marques assim, começa amanhã o gauchão. O Inter vai enfrentar a Avenida no sábado e no domingo Caxias enfrentará o Grêmio. Eu já tenho um pique ali, mas retorno aqui ao Estúdio 2, só para dar um último toque aqui, ainda complementando o nosso preâmbulo, que senadores e líderes da oposição pedem a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, inclusive após agora essas atitudes que ele tomou contra o deputado Jordi, que é líder, inclusive, da oposição. E eles criticam as decisões do ministro e dizem que a relatoria dele nas ações do 8 de janeiro e que suas decisões
não tem amparo ilegal, segundo disseram eles, são palavras deles, né, dos líderes da oposição. Também pouco se falou, mas uma policial militar foi morta a tiros lá em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Ela tinha somente 1 ano de tempo de atividade na polícia militar. Também alguns artistas que estão saindo do Brasil dizem que aqui não há condições. É o caso do Lázaro Ramos, a sua esposa, a Luana Piovani, mas essa sim, essa foi por comodismo lá para Portugal. A Bruna Marquezine tanto ajudou a eleger um governo de esquerda e agora vai embora. Sabe para onde? Para a Itália. Um governo de direita. Engraçado isso. Eles não vão para um país da esquerda, em hipótese alguma. Você não vê um artista dizer que foi para Cuba, Venezuela, tudo isso. É muito engraçado. Eles têm dinheiro, nos deixam com o governo que eles dizem que seria uma maravilha e simplesmente vão embora, levando milhões das nossas divisas, enriquecem as nossas custas e depois simplesmente voltam as costas para o Brasil e para o povo brasileiro. Inclusive esses artistas que não têm razão, porque não é possível. Agora a Lei Rouanet facilitou a eles e demais. A artista Cláudia Raia, então, captou muitos valores. O Didi dos Trapalhões captou milhões, isso que ele é rico, ganhou muito em outras épocas, e agora captou milhões para fazer um memorial da sua carreira. Eu não gostaria de visitar esse memorial. E outra, captação de dinheiro público. O Zé Sanguineto entrou há pouco, mas eu vou ter que responder primeiro aos outros. Zé Sanguineto entrou agora, mas eu tenho que responder aos primeiros. Quem foi o primeiro? Foi a primeira. A Janei Lima nos deu assim um boa noite, lá da Zona Norte de Porto Alegre. Ela é do Casal 20 e já disse assim, ó, aqui para nós normalizou depois desse temporal todo. Depois ela complementou. O teu amigo Henrique da Silva e Silva, o capitão que é o esposo dela, foi no mercado. Vamos ver se ele chega até o término do programa. Faltam 26 minutos, nós somos das 21 às 22 horas. Então, muito obrigado por estar conosco, Janei. E tu representas o Casal 20 e está representando a ala feminina, porque o nosso amigo João Batista Romero, lá de Arujá, São Paulo, ele diz que a Elvira, que é a sua mãe, participa normalmente, mas ele dá uma orientação, porque ela não se é muito adaptada à internet. Então, quando ele não participa, ela também não participa. Mas eu sempre digo que a oportunidade que perde, como a possibilidade do Henrique também perder a oportunidade, é de interagir conosco. Mas, posteriormente, fica inserido na plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, pode olhar o programa a qualquer momento. Eu acredito que as notícias que nós estamos dando sempre são bem boas, bem dão uma luz do que está acontecendo no nosso dia. Aí eu dei aquele toque, tipo o Laurino Spitz, o Alberi, esse pessoal que não veio, e o Zé Sanguinel, eu já estava aguardando que ele viesse mais e compareceu. Alexandre Marques, esse também é expert na área do esporte do Expresso da Várzea, esse fala direto do litoral, ali de Cidreira, está sempre conosco. E ele diz assim, boa noite, Severo, é lamentável, tem pessoas ainda sem luz e água, e perdendo medicamentos como insulina, e a insulina para os diabéticos, aí, principalmente da farmácia popular, e não tem recurso nenhum para adquirir no comércio normal, né? Então, nós sentimos e muito para essas pessoas que são necessitadas. Até eu havia dito, que dele meu irmão caçula, o Coronel Severo, lá na Belembé, não entrou conosco, já me deixou bem preocupado, mas eu espero que até o final do programa ele esteja conosco. O Alexandre Marques tinha que opinar alguma coisa, claro que eu tive informações e tudo, mas eu espero que cada um na sua área colabore com o nosso programa. E ele, como expert na área do esporte, aí nos trouxe aquela informação
que nós desejamos sempre complementa alguma coisa da que nós informamos a vocês. E ele diz assim: começa amanhã o Gauchão. O Inter vai enfrentar ao Avenida no sábado. Já no domingo, o Grêmio vai a Caxias. E quando o Caxias vai enfrentar ao Grêmio Porto Alegrense. Uma torcidinha básica, uma hidratada, sem logo, sem patrocínio. Mas o que importa é que vocês estejam conosco. Esse é o mais importante do nosso programa. Chegou ele aí, claro que chegou naquele momento, e agora é que eu estou respondendo. Basta dizer que as nossas edições começam sempre a nossa live, normalmente é sempre 21 horas. Eu estava preocupado que realmente houve algumas oscilações na internet, e depois de muito tempo sem internet, eu acreditei que poderia haver algum problema. Mas o velhinho lá de cima nos ajuda aí muito, e ajuda também o desenrolar do nosso programa, e nós só temos que agradecer a Deus por estarmos aqui tranquilos, vivos e falando com muita saúde. O temporal, muito transtorno aqui na grande Porto Alegre. Porto Alegre nós não tivemos informações de vítima, mas em Cachoeirinha, que se avizinha conosco aqui, inclusive eles haviam dito que um motoboy naquele dia do vendaval havia morrido, não, mas o motoboy encostou embaixo de uma marquise, segundo um histórico policial, e ali havia um morador de rua que estava em êxtase total, e esse rapaz, esse motoboy, viu que a marquise estava de um supermercado, estava ruindo, e ele fugiu, e esse morador de rua veio a morrer, e também a sua moto foi esmagada. Então a primeira notícia é de que um motoboy havia morrido, mas não, ele conseguiu se salvar. Mas infelizmente esse morador de rua, que não teve tempo e nem ignorou, não sabia, estava em sono profundo, ou sono, ou cansaço, qualquer coisa, esse é que veio a falecer. Agora sim, o Zé Sanguiné, e ele assim: boa noite, grupo do Pauta Livre, estou na área, e já curti e acionei o sininho. Muito obrigado, Zé Sanguiné. Diz aonde tu estás, se estás lá em Rondinha ou estás aqui na zona norte de Porto Alegre. Aí chegou ele, eu pensei que hoje é dia que ele estivesse lá no coral da igreja. Claro que a mãe dele, a Elvira, acompanha, porque ele dá aquela orientação dela interagir conosco. É o João Batista Romeiro, lá de Arujá. Ele disse assim: boa noite, meu amigo Severo. Depois de muito calor o dia todo, agora está chovendo aqui em Arujá, São Paulo. Aqui também nós temos uma chuva branda, inclusive ainda temos pela Defesa Civil alerta laranja. Possibilidade de temporais ainda estão prometidas. Nós esperamos que não venha com a intensidade que nós tivemos. Calor sim, 25 graus a esse momento. É isso aí. Aí veio ela, Elvira, que é a mãe do João Batista. Boa noite, Severo. Agora sim veio um refresco para nós aqui. Tá chovendo. Um bom fim de semana. Sou eu aqui da Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco, Elvira. Que coisa boa, que ameniza o organismo. Aqui também, muito quente ainda, muito abafado, mas a previsão é de que teremos chuvas e temporais ainda aqui no nosso Rio Grande. Quem está no litoral causa algum prejuízo para o veraneio normal, para quem gosta de curtir um sol, mas a temperatura ajuda e muito. Laurino Spitzer, de Nova Santa Rita, não interagiu conosco. O meu irmão Coronel Severo também ainda não. E eu, levantando o time de voz, estragando a minha garganta, não é possível, agora sim. Chegou aqui o Zé Sanguiné, assim, ó, eu tô na Zona Norte, no bairro Nobre, Bela Vista, 27 graus a temperatura aqui, embora eu esteja num ambiente climatizado, privilegiado, e agora sem energia solar, que a minha energia solar foi para o espaço. Eu espero que a minha seguradora não rateie e não rompa a corda e logo ressarça essa instalação. Mas se for o caso, eu vou instalar novamente, seja como for. Mas a gente coloca no seguro a residência e inclusive exclusivamente as placas solares com essa finalidade. Vou ter que reduzir um pouco
o timbre da minha voz. Não há razão, olha a qualidade do som, a qualidade da imagem. Por que aumentar isso aí? O Zé Sanguiné, o João Batista, assim, ó, já deixei o meu like também na live. Eu aqui, deram já. Muito obrigado. O Zé Sanguiné, assim, ó, assistindo a Cruzeiro 0, Curitiba 0. 42 minutos do primeiro tempo. Muito obrigado. Sempre que tiver uma informação, traz para nós. Chegou ele aí. Gremista, o Sanguiné. O Sanguiné é colorado, como o Alexandre Marques, que é colorado, como eu sou colorado. Mas chegou aí um gremista. O Casal 20 é gremista lá. O Henrique da Silva e Silva, o capitão, esposo da Janeiro. Os dois também são gremistas, né? E ele diz assim: chegando agora para participar do programa Pauta Livre. Seja bem-vindo, Henrique. Que felicidade de estar conosco. Ainda teremos 17 minutos de programa. Mas a felicidade é que tu esteja conosco, mesmo que seria posteriormente a Janeia te dar todas as coordenadas, ou tu iria assistir ao programa. A Elvira também disse assim, ó, que é a mãe do João Batista. Eu também já deixei o meu like. Muito obrigado, Elvira. Que coisa boa. Essa aí, a nossa satisfação pessoal. Muitas vezes valores é o que pouco interessa. As pessoas dizem: por que tu pedes? Tu não és youtuber, tu não és influencer, como eles dizem. Mas é a satisfação pessoal, para nós sabermos o que estamos transmitindo, ou a informação que nós estamos dando, ou aquele bate-papo que nós estamos mantendo com vocês, só soma para nós. O Henrique disse assim, ó, aqui na região onde eu moro, a zona norte de Porto Alegre, né? Tudo normalizado no que se refere à luz e água. Aqui também, Henrique, principalmente a água, veio tão somente 15 para 1 da madrugada, ou 0h45, e eu aguardando para tomar um banho. 1h eu estava no banho, porque é muito ruim a gente dormir sem banho, pelo menos nós que estamos acostumados a isso. Mas aquelas pessoas que não são adeptas ao banho, pouco interessa se tomar ou não. Mas isso é muito... São costumes. Em outras épocas nós não tínhamos todo esse conforto que nós temos agora. Agora não sabemos como conviver sem internet, sem luz, sem água. Pelo menos com esse comodismo que nós temos, em que só depende de valores. Mas isto é ótimo. Parabéns para ti. Nossa, aqui também já está normalizado. Eu assistia aqui também, observando os equipamentos do programa. Oscilou muito a nossa internet, mas não caiu em momento algum. Teve oscilações e eu já esperava que acontecesse isso. Mas somos privilegiados. Que coisa boa. Sexta-feira, nada melhor do que estamos conversando, nos cumprimentando, dando aquele toque normal. Pena que muitos dos nossos amigos não estejam conosco no dia de hoje. Mas eles sabem que tanto faz estar nesse momento. Eu sempre digo oportunidade, e nós estamos num crescente, inclusive no nosso sinal. Isso é muito bom, nos dá um up do que nós estamos fazendo. Temos muitas informações. Até vou dar uma ida lá no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, que está anotada nos meus alfarrábios. Agora sim, eu estou aqui novamente. É 25 graus a temperatura aqui na nossa região. Se vocês intercederem a qualquer momento, eu dou um pulo lá no Estúdio 1 e intercedo com vocês. Oscilação da internet chega a nos causar algum transtorno, mas o sinal, se houve qualquer corte, daqui da nossa transmissão é que não é. Se liguem aí, embora que já faltam tão somente 14 minutos para o término do nosso programa, e aqui nós levamos temperatura e horário à risca, e ao término também. Começamos 21 e tentamos sempre terminar 22 horas, estamos cumprindo isso. Cumprir o horário também dá credibilidade, e nós temos que dar credibilidade, inclusive nas informações que nós damos, e até em respeito aos nossos amigos. A direção do Werder Bremen, eles se irritaram com a foto daquele jogador, o Borré, que foi contratado pelo Inter, mas virá somente em julho. E ele tirou foto com o presidente, posso firmar o contrato, e com a camisa do Inter, o que causou uma irritação muito grande a equipe que ele defende, inclusive faz gols, que é o Werder Bremen. Mas ele será jogador do Inter, mas poderá vir
só lá em julho. Também um assunto que é desagradável na área do esporte, que o técnico do motoclube lá no Maranhão, o Marcinho Guerreiro, ele foi preso na noite, um pouco antes da partida, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aqui no Brasil, se você assassinar uma pessoa de uma maneira terrível e tudo bem. Agora, pensão alimentícia da cadeia. É a nossa lei, né? Cada povo tem a lei que merece, e eu acredito que nós não merecemos muito mais do que isso. Também que o gás de cozinha bateu um preço recorde em 71 cidades brasileiras, ultrapassando os R$113. Eu não lembro a última vez que eu comprei, eu não controlo muito essas contas, mas eu acredito que aqui para nós eu já tenha comprado quase que nesse patamar de preço. Você não estou com tosse, não, estou em plena saúde. Mas essa mudança de clima, agora eu com ar-condicionado saindo de uma temperatura imensa e colocando aqui para nós uma temperatura estável, então a primeira coisa que acontece, tosse ou irritação na garganta. Estamos em plena saúde, não tem problema nenhum. Nós já havíamos falado no nosso preâmbulo, mas eu vou reforçar agora que o Supremo Tribunal de Justiça vai gastar 950 mil para reformar uma casa funcional lá no bairro Lago Azul, em Brasília, lugar nobre, né? E a informação de que o morador será o ministro Benedito Gonçalves. A publicação foi em 17 de janeiro, lá na quarta-feira, e ela antes estava sendo ocupada pelo ministro Félix Fischer, que se aposentou lá em agosto de 2022. São notícias que nós estamos dando a vocês aqui, em números e nomes. O Javier Milei foi um sucesso o seu discurso lá em Davos. Não sei se você sabe, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal também foi a Davos. Sei qual o interesse que teria, mas diz que o discurso do Milei, embora que a nossa imprensa, aquela imprensa que tem maior destaque, mas que não dá as notícias de relevância, principalmente porque o Milei é chamado o Trump da Argentina, ou o Bolsonaro da Argentina, e por isso você sabe que a imprensa boicota essas informações. Mas parabéns ao Javier Milei, que pegou a Argentina com essa inflação imensa, 140% ao ano, e está levando, o povo está sabendo que dificuldades vão haver por algum tempo, até para estabilizar. Ele previu que em um ano poderia estabilizar, mas eu acredito que de 2 a 3 anos vai estabilizar. Mas tudo que é atitude que ele toma, ele já é barrado pelos sindicatos que acionam a justiça de lá, e a justiça torna sem efeito os seus atos. O Javier Milei está sofrendo tanta dificuldade quanto teve o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui durante a sua gestão. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque João Batista, ele intercedeu conosco, e ele diz assim, ó: o time que eliminou o Palmeiras da Copinha deu trabalho, quase tirou o Flamengo, perdeu nas penalidades, e esse time se chama Aster Itaquaquecetuba, cidade vizinha de Arujá. São times que vão se destacando, e isto é um time que tem uma base de um projeto futuro de jovens atletas. Então é desse jeito. E ali é que se destaca muito deles. E essa idade aí está quase que no máximo. Como ele é sub-20, depois dos 20, se não se destacar ali para subir aos profissionais, pode dar adeus ao futebol, porque o jogador de futebol tem a longevidade dele não é tão grande, e se ele demorar um pouco mais, não encaixa como profissional. Esse é o nosso conhecimento na área do esporte.
Eu dou uma retornada quase ao término do programa, aqui novamente, para o estudo de hoje, para dar continuidade. Se vocês intervierem ou intercederem, nós estaremos ali. O presidente Trump, ele venceu as primárias, que são as prévias, para o pavor daquela nossa emissora, que é a Globo News. Tem uma ferrenha defensora da esquerda lá, que quase que foi às lágrimas. E ele ganhou de lavada as prévias. A vice, aquela... a Kerry, não sei o que lá, o nome dela, e também a Michelle Obama, disseram que estão apavoradas com a ascendência meteórica do Donald Trump. É que lá a justiça não é que nem aqui. Tentar torná-lo inelegível, mas a justiça diz que não. Ele foi tornado elegível. E eu acredito que ele volte à presidência da República para o pavor da esquerda do mundo todo. Se fosse ele o presidente dos Estados Unidos, esses conflitos que estão acontecendo no mundo não aconteceriam. Mas mudou agora o Joe Biden, e quem realmente dá as cartas é a sua vice, a Kamala Harris. Mais ou menos é isso, é inglês, vocês não vão querer que eu também extrapole aqui no inglês. Vamos deixar assim. O português eu já consigo desdobrar a muito custo, e a gente tem falhas, e a querer falar o inglês aí, negativo. Lá no Equador, um promotor, o Soares, ele investigava o ataque a uma emissora de TV. Ele foi emboscado e morto. Isso aconteceu lá na quarta-feira, no dia 17. Homens com armas e uniformes policiais, 2 deles já foram presos. Um dia antes ele havia pedido uma escolta e a justiça negou a escolta a esse promotor, agora executado pelo crime organizado. Como é que um homem da justiça vai poder ser duro desse jeito? Mas o presidente, eu acredito que não tenha tido conhecimento, porque o Noboa, ele está combatendo a criminalidade de frente, embora seja um presidente jovem, mas não está dando moleza aí, está pedindo apoio e tendo o apoio irrestrito das forças armadas lá do Equador. Mas isso é Equador, não estamos falando no Brasil. A Luísa Sonza, aquela cantora esquerdista que você conhece, ela suspendeu shows no Norte e no Nordeste. Parece a Daniela Mercury, não é possível? Será que são da mesma filosofia? Também foram cumpridas, aqui é que está a grande crítica, foram cumpridos mandados no gabinete do deputado Carlos Jordi. Ele é do PL e líder da oposição. A solicitação, segundo disseram, foi da PGR e da Polícia Federal, mas a ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Sabe qual é a acusação? Suposta organização e possível financiamento dos atos de 8 de janeiro, daquela operação Lesa Pátria. E ele, como líder da oposição, sabe como é que é, porque num contato com uma pessoa lá, ele chamou, e aí chefe é uma expressão normal, aí chamado por muitas pessoas, e por isso ele está sendo acusado disso aí. Mas vejam só o que é a política e o que é a esquerda. Se você acha que agora as invasões do MST voltaram depois da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas está aqui uma das razões, está aqui uma das explicações. Ex-líder do MST, a Kelly Christine, ela foi nomeada como segunda secretária substituta da Secretaria-Geral do Governo. Ela assumiu esse cargo em substituição a que pediu demissão, razões não foi dito por quê, a Maria Fernandes, e ela havia pedido demissão lá no 9 de janeiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência é o Márcio Macedo. E aí, como é que o MST cada vez tem mais força com essas pessoas que já foram líderes em outras épocas?
agora assumindo altos cargos do governo. Eu não olho o BBB, né, mesmo porque é da Globo, mas são notícias que a gente tem que ver. Por exemplo, o BBB participantes também discutem sobre política. E pelo perfil dos participantes, a emissora que os promovem também é o local de participar e criticar o Bolsonaro. Mais um não aceitou, mas se manifestou a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e ela diz assim, também sobre o Jordi, ela diz assim, se cometeu algum crime deve perder o cargo, mas na real, em outra situação, outros de esquerda, ela defende de um idêntico que não deve, juntamente aquele deputado esquerdista que agrediu a um bolsonarista, e eles aproveitam a oportunidade. Mas vindo da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, não se espera muita coisa. Quase ao término vou dar um pulo lá, porque chegou o nosso amigo Laurino Spitz, que eu havia reclamado durante o programa, reclamado não, citado o teu nome, Lauri. E ele diz assim, quase ao término do programa, boa noite, Severo. Aqui a internet está oscilando horrível. E começou a chover de novo. Aqui na nossa região também, uma chuva branda, mas a promessa é de que terá muita chuva e chuva forte e alerta laranja pela Defesa Civil, o que já era, e na outra oportunidade veio toda aquela tempestade que assolou toda a nossa região. E ele diz assim, mas também já dei um clique no sininho. E abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Com toda a dificuldade que tem, o nosso amigo Laurino Spitz, lá de Nova Santa Rita, nos deu assim. O Zé Sanguiné teceu aquele comentário que nos agrada muito. Estúdios matando a pau. Eu tenho que explicar essa expressão. Quer dizer que estão ótimos, lindos e são feitos com carinho, Zé Sanguiné. Que coisa boa, e tu e a Dona Beth, depois, a Dona Beth que ela foi assistida, o casal tem que ser por completo, a Dona Beth também assistindo o nosso programa, embora que ela não interaja, não, o caso da Elvira lá, que orientado pelo João Batista, está sempre intercedendo conosco. A Janei não, essa já é rato da internet, ou rata da internet, sabe tudo, manipula essa internet como nunca. E é o Casal 20, e eu fico muito agradecido. Quase ao término do programa, eu vou dar uma ida aqui no Estúdio 2, teríamos muitas informações, mas nós estamos com aquilo de melhor. A intervenção de vocês, comentários, tudo isso é ótimo. O programa, eu até pensei que seria meio fraco nessa sexta-feira, que normalmente é. Mas depois de uma pausa, sempre o retornar causa algum transtorno. Por exemplo, a ministra da Saúde, Anísia Andrade, ela quer abolir a palavra mãe, em conjunto com o presidente Lula, né? E usar a pessoa que pariu, ou pessoa que pariu, né? E não quer dizer mais mãe. Isso é a nossa ministra da Saúde. Querem destruir a família. Com a aprovação do Lula, claro, isso aí. Também, não esqueça, eles queriam, os dois, né? Eles queriam aprovar que os terreiros de candomblé fossem inseridos no SUS, que seria tipo uma terapia. Mas ela é aquela que também teve aquele show que foi contratado, aquele show quase que pornográfico em escolas lá de São Paulo, o show Batecu, que foi contratado por muitos valores, uma artista. Mas com isso, vou terminar o programa, porque já são 2 horas e um minuto. No BBB, vocês não assistam, mas olhem a notícia. O MC Bin Laden defende Lula na política do desarmamento. Mas ele já foi acusado pelo Ministério Público por apologia às armas. Mas eu só tenho que agradecer a vocês. Nessa sexta-feira, o programa no fim foi um sucesso. Nós só temos que agradecer a vocês, agradecer a Deus, mas não esquecendo, eu espero que vocês venham com força total lá na segunda-feira. No dia 22, nós estaremos aqui, o nosso encontro será
às 21 horas. Eu só tenho que desejar que você fique com Deus, que tenham um excelente final de semana. Cuidem-se principalmente aqui da nossa região, porque a promessa é de que, segundo a previsão do INPE, né, poderão vir mais temporais. O nosso muito obrigado, o nosso boa noite e fique com Deus, e o nosso encontro segunda-feira, 21 horas. Até lá e o nosso boa noite.